Investiguei a Igreja Adventista do Sétimo Dia e por tudo que descobri, decidi sair dessa denominação. Essa foi uma declaração dada por uma irmã adventista, no caso agora ex-adventista, uma irmã que nasceu na Igreja Adventista, cresceu se envolvendo na obra missionária, envolvida nos estudos bíblicos, envolvida em todas as funções ali da igreja. Ela chegou a essa conclusão após muitas dúvidas pairarem em sua mente e por conta dessas dúvidas, que segundo ela própria não houve respostas, ela decidiu sair dessa denominação. Talvez o testemunho de hoje não tenha o desfecho que eu e você queríamos, mas de uma coisa eu tenho certeza: esse testemunho vai impressionar teu coração. Olá, eu sou a Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que esse testemunho alcance muitas vidas. Aproveita e compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Combinado? Recados dados, bora pro vídeo. Já aconteceu de você ter uma opinião tão forte sobre um determinado assunto, a ponto de você não querer ouvir a opinião de outras pessoas, por medo que elas possam influenciar você ao contrário? Isso já aconteceu com você? Já aconteceu comigo e eu quero que você coloque aí embaixo nos comentários a tua experiência nessa situação. Eu vou contar aqui um relato muito breve, pessoal, meu, e eu espero que você acompanhe esse raciocínio, porque eu preciso falar isso antes de dar a introdução desse testemunho. Olha só, na minha juventude, ali na adolescência, eu comecei a treinar, né? Entrei numa academia de musculação. E eu era muito magrinha e eu queria ter um corpo maior, um corpo mais bonito, como os das meninas ali da academia na qual eu treinava. Muitas pessoas me deram um conselho para chegar no resultado que eu queria de forma mais rápida. O conselho era que eu fizesse uso de anabolizantes, que é a famosa bomba de academia. Você já deve ter ouvido falar por aí, né? Então, eu sempre fui muito medrosa na questão da minha saúde. Nessa época eu ainda não era adventista, não conhecia ali as leis de saúde. Mas eu tinha medo, né? Sempre tive medo em relação à minha saúde, ao meu corpo. E aí eu tomei a decisão de não utilizar aquele produto, né? Aquele tipo de produto. Só que ao passar dos dias, com a insistência das minhas amigas, eu tomei a decisão de utilizar os anabolizantes. Mas antes, eu quis fazer uma pesquisa na internet para ter certeza do que realmente eu queria. No fundo, eu já estava decidida a fazer uso daqueles produtos. Então, todos os vídeos que eu ia procurar a respeito desse tema, eu só queria ouvir os assuntos, né, os vídeos das pessoas que diziam que o anabolizante é bom. Eu queria só ver os vídeos que as pessoas falavam que os pontos positivos dos anabolizantes. Por quê? Porque eu já estava decidida, eu já tinha a minha opinião, eu não queria mudar de opinião. Eu queria, pelo contrário, eu queria reforçá-la ainda mais. Até que eu cheguei no vídeo de um médico, né? Ele é eu esqueci o nome do médico de hormônio. Se alguém souber, coloca aí embaixo nos comentários que deu um branco agora. Mas era um médico que ele falava sobre hormônios e o anabolizante é justamente isso, né? Uma alteração de hormônios, aumenta ali sua testosterona e faz com que o treino de musculação ele te dê mais resultados de forma mais rápida. Então, ele começou a falar todos os pontos positivos do anabolizante, ele disse que fazia uso e parará, e eu ouvindo ali super empolgada. No final desse vídeo, ele me deu uma cacetada com o que ele falou, e ali caiu por terra toda a minha opinião formada. Ele disse o seguinte: você que é mulher, que está pensando em fazer uso do anabolizante, comece isso de forma consciente, sabendo que a partir do momento que você começar a ingerir ou a introduzir esse tipo de material no seu corpo, o seu corpo passará a entender que você é homem e não mulher.
Então a sua mandíbula vai crescer, vão nascer pelos no seu rosto, sua voz vai engrossar. Você muito provavelmente terá calvície, porque os seus cabelos começarão a cair. Todos esses sintomas são típicos dos homens e não das mulheres. Nesse momento, eu fechei essa página na minha vida e decidi, desde então, nunca fazer uso desses hormônios. Mas e por que eu trouxe esse assunto aqui, né, tão íntimo meu, tão particular, que eu nunca nem conversei com os meus familiares sobre isso? Mas eu quis trazer aqui como um exemplo, assim como eu também quero que você deixe o seu exemplo aí embaixo, sobre esse assunto de você estar firmada numa ideia e não querer mudar de jeito nenhum. Sabe por que eu tô falando isso? Eu entrei com essa introdução porque muitas vezes nós somos de uma determinada religião. Eu sou de uma determinada igreja, eu tenho minha opinião formada e eu não quero saber a opinião de terceiros. Eu não quero saber no que fulaninho e ciclaninho acreditam. Eu quero saber no que eu acredito. Eu já tenho a minha opinião formada. Então, muitas vezes a gente fica fechado numa bolha e não quer saber a opinião da outra denominação, tá? Eu amo de paixão assistir vídeos de pessoas que conheceram a igreja, que se firmaram nas doutrinas, nas crenças e que estão firmes até hoje. Amo ver esse tipo de testemunho. Mas eu também tenho curiosidade de saber por que algumas pessoas saíram. O que levou essas pessoas a saírem dessa denominação? Como por exemplo, o Rodrigo Custódio. Acho que o nome dele é esse, eu não tenho certeza. Mas eu vou colocar a foto dele aqui. Ele é um ex-pastor adventista e ele fala sobre sua trajetória na igreja, por que ele saiu. Eu assisti os vídeos dele, sabe? Que são vídeos extensos. Mas eu queria entender por que ele saiu. Então a gente precisa ter esse tipo de curiosidade. Eu não digo de você estar assistindo o tempo todo vídeos que são contra a igreja adventista, mas eu preciso ver os dois lados. Eu preciso ver por que a pessoa entrou e por que a pessoa saiu. Eu sei por que eu entrei, mas eu quero saber por que fulano saiu. Ele tem embasamento concreto para tomar essa decisão? E aí eu vi esses dias um vídeo de uma mulher que é a Débora Buffoni. Eu vou colocar a foto dela aqui para vocês verem. É uma mulher muito inteligente, eloquente, fala muito bem, se expressa muito bem, tem firmeza na voz. Não é uma voz de alguém que tem dúvida do que está falando, ela tem certeza do que diz, sabe? Ela mora nos Estados Unidos, é brasileira, mas eu acho que ela é brasileira, mas mora nos Estados Unidos. E ela conta a sua experiência na igreja adventista. Ela diz que nasceu na igreja adventista. Ela cresceu conhecendo todas as crenças, doutrinas, se envolvendo ali de todas as maneiras na obra de Deus. Já foi líder de jovens, já se envolveu em todas as atividades da igreja. Então ela era uma missionária adventista, ela pregava o evangelho, ela pregava as doutrinas da igreja. Só que ela diz que decidiu se afastar da igreja, sair da igreja, por questões que ela queria muito respostas e ela não tinha. Ela disse que tinha muitas dúvidas sobre algumas crenças da igreja e ela disse que nunca obteve resposta. Eu trouxe aqui algumas dessas questões para mostrar para vocês o porquê que ela saiu. E nós vamos falar desse assunto hoje. Eu espero que você fique nesse vídeo até o final, para você compreender a mensagem que eu trago hoje aqui nesse vídeo e para que Deus tire do teu coração qualquer dúvida que você tiver em relação à sua palavra. Eu saí da igreja adventista e isto não é apostasia. E eu saí da igreja adventista porque eu tinha muitas perguntas que não eram respondidas e eu ficava satisfeita com as perguntas não respondidas, porque eu sempre quis ser a melhor adventista do mundo. E eu fazia tudo de acordo com o figurino, né? Eu estudava 7, todo mundo sabe o que é isso. Eu participava de escola de professores e direto. O sábado eu começava antes das 8 da manhã e só terminava depois do programa de jovens, que era o JA. Para o vídeo não ficar tão extenso,
eu preciso que você pegue um papel e uma caneta para você anotar os versos bíblicos que eu vou citar aqui. Ou então você pode dar pausa no vídeo e ler os versos que eu estou citando, tá bom? A Débora, ela diz que se afastou da igreja por muitas dúvidas que não tinham respostas. E ela não diz todas as dúvidas que ela tem. Mas ela disse que um certo dia, olhando ali as 28 crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela declarou que não eram algumas dúvidas que ela tinha, não eram algumas questões que ela tinha para sair da Igreja Adventista. Ela tinha 28 questões, citando ali as 28 crenças da igreja. Ela diz que não apostatou. Ela saiu da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas ela diz que não apostatou, porque apostasia é a separação entre o homem e Deus, né? O afastamento do homem e Deus. Então ela diz que nunca se afastou de Deus. Ela saiu da igreja, mas nunca se afastou de Deus. Nisso eu concordo com ela. Mas veja, uma das crenças da Igreja Adventista, uma das 28 crenças, é crer que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso único Salvador, o nosso único intermediador entre o homem e Deus. Então, se ela diz que tem 28 razões para não estar mais na Igreja Adventista do Sétimo Dia, se referindo às 28 crenças, automaticamente ela disse ali de forma indireta que não crê que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Talvez isso foi uma fala infeliz dela, uma comparação ali infeliz, mas ela diz o seguinte, sim, ela diz que tem 28 razões para sair da Igreja Adventista, mas ela não fala quais são as 28 razões. Mas ela diz algumas e eu trouxe aqui algumas das que ela falou, tá? A primeira delas, ela diz assim, que não entende como é que a profecia de Daniel 8,14, lá que fala sobre as 2.300 tardes e manhãs, como é que os adventistas do sétimo dia identificam essas 2.300 tardes e manhãs como anos. Porque eu não conseguia explicar como é que se chegava à conclusão daquela profecia das 2.300 tardes e manhãs, porque uma das perguntas era assim, por que eu falo que 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos, quando 7 tardes e manhãs em Gênesis são tardes e manhãs um dia? Por que agora em Daniel é um ano? Onde é que você vê isso, né? Gente, essa foi uma questão de uma mulher adventista do sétimo dia, que nasceu na igreja. Eu sou novata praticamente nessa denominação, mas essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi e fiquei maravilhada. Quando você lê Ezequiel 4:6, anote aí ou dê pausa no vídeo para ler esse texto. Ezequiel 4:6 e Números, capítulo 14, verso 34, é dito ali que em profecia um dia profético é equivalente a um ano literal, tá certo? Então toda vez que tiver uma passagem bíblica que for uma profecia, o tempo em dia ele deve ser dito em ano, ele deve ser convertido em ano literal, tá certo? Isso não significa que toda passagem bíblica que você vê que tiver ali 2 dias, 3 dias, citando dias, vai ser anos. Você precisa ficar ligado se aquela palavra é de fato uma profecia ou não, para fazer aí essa distinção e transformar dia em ano literal, ok? Dia profético em ano literal. Um outro ponto que ela traz, é uma outra questão, é sobre a lição da escola sabatina. Isso me chamou muito a atenção, porque a Débora diz que estudava os 7 dias da semana as lições da escola sabatina. E ela conta que muitas vezes a resposta era incoerente com a pergunta, tá? Então ela conta que por conta
dos argumentos ali de Ellen White, ela tinha que dar uma resposta que não tinha nada a ver com a pergunta e que ela tinha que fazer ali um malabarismo para que aquilo desse certo, mas no final ela disse que se sentia uma verdadeira idiota. É interessante que muitos adventistas, eles sabem a origem da lição da escola sabatina, lá no comecinho de tudo, sabe, com Ellen White, com Tiago White, mas as pessoas muitas vezes desconhecem a origem da lição da escola sabatina hoje. E quando eu digo a origem, é sobre o autor. Quem escolhe o autor? Quem escreve? Quem decide a capa? Quem decide o tema que vai ser abordado? Então, essas questões é necessário que a gente saiba também, tá? Então, assim, quem é responsável pela lição da escola sabatina? É o departamento da escola sabatina e o Ministério Pessoal da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. São eles responsáveis pela lição, né, pela elaboração. Então, uma comissão internacional decide o tema e o autor das lições para os próximos 5 anos. Então, a cada 5 anos é tido ali uma reunião para decidir esses pontos. O autor, então, escreve a lição, ela é analisada por teólogos de todo o mundo, ela é traduzida em outros idiomas e adaptada para as culturas daquelas localidades que irão recebê-la. A lição é editada e revisada, a lição é diagramada e ilustrada, a lição é impressa, finalmente impressa, e enviada para os determinados locais que ela será de fato entregue. No caso, os países que já têm igreja adventista ou que têm ali missionários fazendo estudos da palavra de Deus. Então, é interessante a gente saber a origem hoje da lição. Quem escreveu? Tem pessoas que estudam o semestre inteiro e não sabem o nome do autor da lição, tá? Então, veja só, o semestre não, né? O trimestre, porque a liçãozinha só dura 3 meses. Quando você estuda a lição diariamente, você vê que tem algumas citações de Ellen White, né? E no final, na sexta-feira, é uma parte de um grande resumo, ali, tanto do autor como também da profetisa. Mas uma coisa é certa, em todas as questões, em todas os questionamentos da lição, todos eles são respondidos através dos textos bíblicos. Então, a lição ela joga a pergunta, o leitor vê ali quais são as citações que eu devo ler da Bíblia Sagrada, né? Os versos, os livros e versos que eu devo ler, e do que eu li, eu vou colocar a resposta ali sobre o que eu entendi, tá? Então, vem a resposta, vem uma explicação sobre o tema, vem a pergunta e vem dizendo onde está a resposta. A resposta está no livro da Bíblia, no capítulo tal, no versículo tal, tá bom? Então, quanto a isso, não me resta dúvidas e nem entendi também o questionamento dela referente à lição da escola sabatina, sabe? Assim, me chocou demais as questões que ela trouxe à tona do porquê que ela saiu da igreja. Mas tem as outras coisas dentro da Bíblia que você não encontra. Eu procurei de capa a capa na Bíblia e não tem uma explicação para o juízo investigativo. Porém, eu deixei tudo isso para lá. Nesse pedacinho do vídeo, você observou que ela disse que tinha muita dificuldade de explicar o juízo investigativo ou o juízo pré-advento, e ela disse que nunca conseguiu chegar numa conclusão de que o juízo investigativo de fato existe, né? E ela disse também que foi conversar com uma pessoa lá da igreja que gostava muito do tema e essa própria pessoa não soube explicar para ela. Essa é uma grande preocupação dentro da igreja adventista do sétimo dia, é você defender ideias que você não sabe explicar, entendeu? É muito complicado, muito perigoso isso, porque se eu vou falar algo para alguém e eu dou ênfase, eu preciso explicar porque eu estou dando ênfase, porque eu creio nisso, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Eu tenho uma amiga que ela é adventista e ela está conhecendo um rapaz, tá? Eles estão conversando muito, ainda não estão namorando, mas se conversam muito por telefone, moram aqui na mesma cidade. E aí ele gosta muito de filmes, então ele assiste o filme, manda o nome do filme para ela e dá ali um spoiler, uma coisinha pequenininha do que acontece no filme para induzir ela a assistir também. Ela é adventista e ele não, tá? Ele frequenta outras igrejas. E aí eu perguntei para ela, amiga, ele gosta muito de filme, vai chegar um dia em que ele vai te convidar a ir para o cinema. E aí?
E ela foi muito incisiva, ela não pensou para responder. No mesmo instante ela disse, jamais, vou não. Eu digo logo para ele que não pode, é pecado. E aí eu perguntei para ela, tá certo, essa afirmação sua tá muito coerente, assim, tá muito firme. Mas por que é pecado? Para responder essa pergunta, ela pensou e não respondeu. No final ela disse, Leila, eu não sei por que é pecado, mas Ellen White disse que é pecado, então é pecado, é errado. Percebeu a diferença entre você defender algo que você conhece e você defender algo que você desconhece? É muito complicado. Então, existem muitas pessoas defendendo um juízo pré-advento ou investigativo sem de fato entender as condições desse evento, o que acontece de fato nesse evento. Porque quando você começa a compreender e todas as engrenagens começam a se encaixar, você vê que não tem como não existir esse evento, não tem como não existir. Então, bora lá recapitular esse assunto que eu acho tão especial, né? E de fato ele é. O juízo investigativo ou pré-advento do povo de Deus, ele tem 3 princípios bíblicos, tá? O primeiro princípio é afirmar que todos os mortos, justos ou injustos, estão no pó da terra, estão inconscientes, aguardando a volta de Jesus, seja para a primeira ressurreição ou para a segunda ressurreição. E nós podemos ver isso lá em João capítulo 5, do verso 25 ao verso 29. O segundo princípio bíblico é afirmar que todos, absolutamente todos, passaremos por um juízo universal. Isso nós podemos ver que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, desse juízo universal. O terceiro princípio bíblico é afirmar que no final haverão ali 2 ressurreições. A primeira ressurreição é para a salvação, a vida eterna. A segunda ressurreição é para a morte eterna. Então existem 2 grupos. O primeiro grupo será ressuscitado primeiro e os vivos transformados levados juntos. A segunda ressurreição, juntos para o reino de Deus, né? Para o céu. A segunda ressurreição, citada também no capítulo 20 de Apocalipse, é falado sobre a ressurreição dos ímpios, que não é uma ressurreição para a vida eterna, mas sim para a morte eterna. Isso nós podemos ver no capítulo 20 de Apocalipse, como eu já citei aqui. Tá certo, Leila, mas o que isso tudo significa? Bora lá. Isso tudo significa que todos os seres humanos, salvos, perdidos, todos os seres humanos passarão por um julgamento. Porém, esse julgamento ele precisa acontecer antes das ressurreições, das respectivas ressurreições. Por quê? Existem 2 ressurreições, como eu acabei de citar há pouco. A primeira delas para os salvos, a segunda ressurreição para os perdidos. Uma para a vida eterna, uma para a morte eterna. Por que esse juízo ele é pré-advento? Porque ele precisa acontecer antes da ressurreição. Se existem 2 ressurreições, uma para a vida e uma para a morte, não tem como um perdido ressuscitar na primeira ressurreição. Por quê? Porque só ressuscitará os salvos. Então isso significa que isso já é o galardão dele, tá certo? Então precisou haver um julgamento antes para que esse indivíduo viesse na primeira ressurreição. Esse é o juízo pré-advento. Esse é o juízo investigativo. E nós encontramos base nele aqui no livro de Daniel. Daniel ele dá ênfase a esse assunto e nos ajuda a compreender. Porque no capítulo 8 de Daniel, verso 14, é falado ali nas 2.300 tardes e manhãs, que no caso são 2.300 anos. Ao final desse tempo, o santuário celestial seria purificado. E em 1844, isso de fato acontece. Por isso que os adventistas do sétimo dia, sempre que vão falar em Cristo Jesus,
dizem que nesse momento ele está no lugar santíssimo, ele está fazendo o que as profecias indicam, o juízo investigativo. Para quê? Para que quando ocorram essas duas ressurreições, a primeira, né, para os salvos, e depois do milênio, o milênio no céu, que Débora diz, essa Débora Buffoni diz que o milênio será na terra. Então, e ela se baseia nisso, eu não sei em quê, porque no relato ela não diz, mas ela diz que o milênio será na terra, será aqui na terra. Quando a gente lê Apocalipse, quando a gente lê 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 14 até o verso 18, você vê uma dinâmica acontecendo, tá? Jesus ele não pisa nessa terra porque essa terra está contaminada, está corrompida, então na sua primeira volta ele não pisa nessa terra. Ele fica nos ares, né? Então os mortos-vivos ressuscitam e sobem. Os vivos que estão salvos são transformados num abrir e piscar de olhos e são levados também. Os dois grupos se encontram nos ares com Cristo Jesus, tá? Então, essa é a primeira ressurreição. Se Cristo Jesus não toca nessa terra porque ela está contaminada, como o milênio será aqui? Se o diabo ficará aprisionado aqui nessa terra por 1000 anos, como o milênio será aqui? Se os vivos que eram perdidos na volta de Jesus, na primeira volta de Jesus, eles foram aniquilados com fogo. E a Bíblia diz que os seus corpos ficaram sobre a face da terra porque não tinha quem os sepultasse. Como o milênio será aqui? Nesse cenário de destruição, como o milênio seria aqui? Quando João ele vê a cidade santa descer do céu, Cristo Jesus vindo com a sua cidade santa, pousando sobre a terra. Se Cristo Jesus subiu com os salvos, como ele voltaria sem os salvos? É lógico que nesse momento que a cidade santa desce juntamente com Cristo e os santos que foram transformados, que foram ressuscitados, tá? Então, eu nem ia entrar nessa questão aqui do milênio, mas como o assunto aqui ele também é propício, mas eu quis trazer esse tema aqui para a gente explanar ele de uma forma por alto, por cima, tá? Porque se a gente aprofunda mais, ele fica bem mais esmiuçado, a gente consegue compreender muito melhor. Porque tem muitas coisas aqui que eu não trouxe, que eu não citei, para o vídeo não se alongar. Mas eu sugiro que você assista vídeos com os estudos do juízo pré-advento, do juízo investigativo, para que ali possa ser sanado com a ajuda da Bíblia Sagrada qualquer dúvida que você tenha ainda em seu coração. Mas antes de encerrar aqui esse vídeo, eu queria que você lesse aí na sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 22, do 1 ao 14, você vai ver que Jesus aí ele fala a parábola das bodas, né? Que o dono da festa ele manda chamar os convidados, na primeira chamada não vem, mas na segunda o povo vem. E antes que a festa comece, o noivo ele começa a passar nas mesas para fazer ali uma investigação, para ver se todos estão com as vestes nupciais. Quando você lê uma parábola, você precisa ver o sentido simbólico dela. Cada sentido, cada personagem ali representa algo, algum evento, tá certo? Então, essa investigação nas mesas, para ver se está todo mundo com as roupas nupciais, é justamente o juízo investigativo. É dessa investigação que Jesus fala aqui no capítulo 22 de Mateus. Então você vai ver que tem uma das pessoas, um dos convidados, não está com a roupa nupcial. Esse foi arrancado da festa e foi lançado no fogo. Irmãos, a crença do juízo investigativo não é uma crença só dos adventistas. É uma crença da própria Bíblia, da própria palavra de Deus. E eu espero que você se aprofunde cada vez mais nesse assunto, para tirar do seu coração qualquer dúvida, qualquer engano, tá certo? Faça uma oração antes de fazer o estudo sobre esse tema. Peça a Deus discernimento, peça a Ele que Ele abra de fato os teus olhos espirituais, abra o teu entendimento, para que você venha de fato compreender essa crença, mas é uma das crenças mais importantes da Igreja Adventista. E se você é adventista, você precisa conhecer e precisa pregar ela para outras pessoas, tá certo?
Eu fico muito feliz que esse vídeo tenha chegado até você no dia de hoje, que você possa deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui embaixo e principalmente que você possa compartilhar ele com outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e até o próximo testemunho, se assim Deus nos permitir. Amém. Amém.